No Conexão Cultural de hoje a gente vai falar do universo HQ, esse querido da gente que remete à nossa infância, porque a gente costuma conhecer o HQ na infância, só que ele é uma possibilidade de falar de tudo, de várias formas, para vários públicos, e quem vai conduzir a gente nessa viagem é o Digo Freitas, que é um cartunista aqui de Campinas e recebeu a gente aqui no portal dele, onde tudo acontece, né, Digo? Muito obrigada por receber a gente aqui. Eu que agradeço o convite da gente poder fazer essa conversa aqui. Desde 2010, né, que o Digo mergulhou fundo aí no universo quadrinista e vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória. Como é que você começou a desenhar, na verdade? Porque acho que antecede um pouquinho essa coisa dos quadrinhos. Sim, a gente sempre fala que o desenhista, o quadrinista é a criança que continua desenhando a vida inteira, porque toda criança desenha, né? De alguma forma desenvolve alguma arte, ou pinta, ou sei lá. Só que a gente vai passando nas etapas da vida e continua com aquele prazer de desenvolver a arte, de melhorar, de desenhar. E sempre foi uma coisa que fazia parte de mim, assim, de querer criar, de desenhar e tal. Eu fiquei um tempo afastado dos desenhos, mas mesmo essa época que eu ficava lá fazendo jogos, eu tava criando personagens de alguma forma, ou desenhando, né? Então sempre fez parte de mim de alguma forma. Mesmo na época que eu fiquei ali, aquele hiato ali que eu não me considerava um desenhista, que eu fui voltar aos 20 anos praticamente, mas sempre foi uma coisa que me dava muito prazer, assim. Aí quando eu descobri que era possível ser quadrinista no Brasil, né? Aí foi que a coisa deslanchou mesmo, de verdade. Maravilhoso. Foi inspirado por quê? Pelas obras que eu consumi, assim, as primeiras coisas que chegavam para mim, assim, de quadrinho de banca, né, começou a chegar no Brasil quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, começou a chegar Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, né, que foram as primeiras obras que eu li e falei, cara, eu quero fazer isso também, assim, fiquei muito à vontade, fiz os meus primeiros quadrinhos, inclusive eu tinha comentado com você antes, né, que teve tirinha minha aqui, quando eu era criança, que inclusive saiu no jornal do bairro, tá? Que a gente tinha um jornal lá que chamava Jornal Joia, lá no meu bairro, e ele acabou saindo uma tirinha lá, porque meu pai conhecia o cara do jornal lá. Aquele desenho todo tosquinho de criança, né? Mas é uma história aí que eu conto, porque para mostrar que é uma trajetória longa, né? As pessoas às vezes veem como a gente tá hoje e não imaginam que tem todo um processo pra gente se tornar o quadrinista que a gente é hoje e continua evoluindo a vida inteira, né? E em sintonia, né? O desenhista, mas também o roteirista, que está pensando uma história para poder criar aquela que eu percebo que é quase uma animação, né? É uma animação 2D, a história em quadrinho, né? Ela é uma... A gente fala que tem os hiatos entre um quadro e outro, e a gente cria com a mente a animação daquilo, né? Essa é a magia do quadrinho. A gente tem uma elipse, é a palavra certa, né? Você tem um desenho e um outro desenho que o personagem está de outro jeito, ou o cenário está de outro jeito. Esse caminho, essa elipse entre uma cena e outra, ela é criada na cabeça da gente. Isso que é a magia do quadrinho. E é a única mídia que a gente desenvolve a partir dessa elipse. E a gente pode criar infinitas possibilidades de coisas que pode ou não tá dentro daquela narrativa, né? Eu acho que essa é a beleza das histórias em quadrinhos, que o cinema às vezes tenta emular, né? Às vezes o filme tipo Scott Pilgrim, que tem bastante coisa de quadrinhos, ou alguns filmes da Marvel que tem algumas coisas de quadro, requadro, recorte e tal, mas não é a mesma coisa. Eu acho que cada linguagem, né, a gente quando vai escrever, né, escrever um roteiro de uma história em quadrinhos, por exemplo, você tem que entender como funciona a narrativa das histórias em quadrinhos, né? É diferente de você escrever um filme, ou escrever uma série, uma peça de teatro, né? Cada mídia tem um jeito de escrever, então no quadrinho a gente separa por quadros, né? Então você fala, quadro 1 vai acontecer tal coisa, quadro 2, não. No caso do cinema, por exemplo, o pessoal põe o cenário, né? Uma externa, vai mostrar a cozinha, tananã, então é formas diferentes de você lidar com isso. São linguagens, né? E como na música, então, os hiatos, as elipses são muito importantes também para mandar essa mensagem, né? Sim. E a sua geração foi muito impactada, então, por Dragon Ball Z, né? Então, ou seja, os quadrinhos mais japoneses, mais orientais, impactaram mais do que no caso do Disney, né? Que é a geração, a minha, para trás, assim, que acho que foi mais impactado. E essa é a riqueza do quadrinho também, que ele acaba sendo uma coisa meio universal, né? Ele recebe outras culturas e produz a própria cultura também, né? Sim, eu acho que uma das coisas mais comuns que eu já ouvi, assim, toda essa minha trajetória, é a pessoa fala, nossa, eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica. Isso é muito comum, a gente vê isso o tempo todo e é muito legal.
como o Maurício de Souza conseguiu criar todo um ambiente para que crianças pudessem ter contato com histórias em quadrinhos nacionais, né? E que isso incentivasse as crianças a ler, né? Eu sempre fui a criança que lia a última página, assim. Eu gostava da tirinha. Você pode ver que eu faço tirinha até hoje, né? Porque as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, elas são mais longas, né? Tem 8 páginas, às vezes até mais. São historinhas que acontecem várias coisas e tal. Mas eu era um cara que eu gostava da coisa rápida. Então eu abri a última página que tinha aqueles textinhos rápidos, assim, uma piada bem rapidinha, 4 quadros no máximo. E aí eu abria o gibi, dava risada da tirinha, pegava o outro gibi, já olhava outra tirinha e eu ficava focado nisso, assim, é muito legal. Que a gente tem essas inspirações nacionais, mas a gente consumia muito televisão, né? Porque como não tinha internet, hoje em dia você tem o YouTube, você pode escolher qualquer coisa que você quer assistir lá no Netflix, no Prime, onde for, né? Da Disney e tal. Mas a gente tinha o que passava no cinema, o que passava na TV, os VHS ali, DVD que a gente alugava. E então você ficava ali recebendo o que vinha na TV. E o que estava na TV na minha adolescência e na minha infância era Dragon Ball. Então passava muito Dragon Ball e toda a minha geração foi impactada por esses desenhos japoneses e tal. Então a gente tem esse negócio do olho grande, uma coisa meio caricaturizada, desenhos e tal. Mas acabou que a gente depois, mais velhos, foi tendo outras inspirações e outras coisas foram crescendo dentro da gente, assim. E a TV, ela flerta muito com quadrinho, né, nesse sentido. Muita coisa vira animação de TV e vice-versa, né? Sim, o que é uma coisa muito legal, assim. A gente gosta muito quando um quadrinho se torna um filme, uma animação, né? Tanto os nacionais quanto os internacionais. Às vezes a gente gosta muito, né? Scott Pilgrim, que nem eu citei. Um quadrinho que é longo e independente, e aí de repente criou todo um boom em cima por causa do filme que foi produzido em cima, e é um quadrinho que me influenciou bastante também. Então, aí às vezes a gente acaba também conhecendo por causa do filme, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, e saiu o filme, eu fui correr atrás e gostei pra caramba. Então as mídias se conversam, assim, né? A gente gosta quando a animação, o filme, o live action, eles trazem o quadrinho pro mainstream, que às vezes o quadrinho às vezes é meio deixado de lado, parece que é uma mídia menor, mas não é, assim. Tem obras que são memoráveis, como o meu quadrinho favorito, que se chama Maus. Ele é a história de um quadrinista que o pai dele sobreviveu aos campos de concentração em Auschwitz. Linda história, mas ao mesmo tempo muito triste, muito dolorida, né? Mas ela funciona muito bem como história em quadrinhos. Muita gente pergunta assim, por que nunca foi adaptado o Maus? Porque eu acho que não precisa, porque ele é um livro uma história em quadrinhos que você lê do jeito que ela é e ela é impactante, ela não precisa ser adaptada para nada, assim. Eu concordo com isso, assim, da posição. É uma obra completa, né? Isso, exatamente. Eu acho que existem situações que fica legal adaptar e tal, e tem coisas que só funcionam naquela mídia, e alguns quadrinhos são excelentes por serem histórias em quadrinhos. O que a gente chamaria de clássico, né? Isso, muito forte, inclusive. E você falou, eu lembro que a gente teve até uma exposição lá na Biblioteca Zin, que é importante lembrar também que a gente tem uma biblioteca incrível aqui em Campinas, sim, né? E para quem não conhece, tem que conhecer, Biblioteca Municipal de Campinas. E me fala da internet, como é que a internet chegou? Você que já está há 15 anos aí produzindo um montão de coisas, a internet veio para somar, para abrir mais, ela concorre, como é que é? A gente, na verdade, eu não sabia nem que era possível eu imprimir um quadrinho, assim, no começo, quando eu comecei, né? Eu fazia as historinhas quando eu já estava, né, na faculdade já e tal. No tempo livre eu fazia uns desenhos no caderno, tirava uma foto ou escaneava no scanner e tal, e subia no Orkut, aquela rede social ancestral lá, que os maias e os astecas usavam. Boa. E aí tinha um amigo meu que ele viu, o Felipe, eu sempre falo dele porque ele foi muito importante na minha trajetória, que ele falou, Digo, por que você não pega esses negócios que você está publicando no Orkut e põe num site, num blog, alguma coisa, tá? Tem um monte de gente que tá fazendo, aí tem um sábado qualquer e tal, e não sei o quê. Que, assim, eu tava meio por fora do que tava rolando, assim, e aí eu criei o meu próprio site, e por ter o meu próprio site comecei a procurar outras coisas, e a gente teve, nesse comecinho a gente tinha grupo de e-mail, que também é uma coisa que já não existe mais, e aí a gente trocava ideia, e trocava link, fazia parcerias, e aí começou a fazer os links entre os sites, e aí as redes sociais começaram a se tornar um negócio muito importante, assim, porque antes as pessoas entravam no site, tipo,
vai ter uma tirinha toda segunda-feira ou todo dia. Então a pessoa ficava entrando no site lá para saber, para receber, né? Mas não tinha troca, né? Então aí o pessoal comentava no site, né, e tal. Só que com as redes sociais a gente começou a jogar o conteúdo lá. Então a pessoa via a tirinha pela rede social e parou um pouco de entrar nos sites, assim. Eu ainda mantenho com muito carinho meu site, mas assim, ele é muito pouco acessado porque as pessoas preferem ler nas redes sociais. Então mudou bastante essa dinâmica, assim, pra gente, né? Ficou meio centralizado ali. E às vezes a rede social escolhe não mostrar o nosso conteúdo, que é um pouco triste, assim. Que no começo o Instagram é uma rede social de imagens. Sim. E hoje ele é uma rede social de vídeos. Então a gente que publica desenho, né? A gente fica um pouco pra trás, assim. Ou foto, né? Ou foto. Tem o pessoal que trabalhava com fotografia também, né? Então a gente se sente um pouco apagado, perde um pouco o espaço, assim, pra quem gosta de ficar vendo o vídeo lá, infinito lá. Então, na sua rede social dá pra acompanhar suas tirinhas? Sim, eu publico tudo lá, né? Apesar de todo esse conflito que a gente tem, a gente acaba tendo que aparecer, né? A gente precisa existir. E pra existir hoje em dia, você tem que estar na rede social, não tem jeito, né? Sim. E aí a gente vai colocar aqui, mas você quer falar pro pessoal? Seu Instagram, sim, site? eu tenho o meu site, o digofreitas.com, que é onde eu publico tudo. Vocês podem ler mais de 1000 tirinhas que eu fiz aí nesses 15 anos publicando. E tem o meu Instagram também, que é instagram.com/vidadecãohq, tudo junto. Que ali tem as tirinhas do Vida de Cão, que é essa série que eu faço desde 2018, né? Inclusive tem o Bob, meu cachorrinho, tal, minha esposa e eu. E outras coisas, outras séries que eu faço, como Mamu Elefant, né? Que é uma série que eu fiz meio despretensiosamente. Hoje ela é uma série que tá, assim, em livros didáticos para todo lado, assim. Todo ano eu licencio para, sei lá, 15 livros didáticos do Brasil, assim. E então deve ter muita criança aí que acabou consumindo o meu trabalho e nem sabe que sou eu, que eu moro aqui em Campinas. Que maravilhoso, né? Tem YouTube também? Tem um canal no YouTube que eu tô meio, um ano e pouco meio parado, mas eu gosto de colocar conteúdos lá, cursos, resenhas, também tem um documentário que eu fiz sobre quadrinhos lá também, que tá lá disponível pro pessoal. Então, para quem gosta de ver algumas coisas, aprender um pouco sobre quadrinhos também, né? Digo Freitas. Digo Freitas HQ. Só pesquisar lá no YouTube vai aparecer lá. Legal. Ô, Digo, vocês fizeram também um manual de guerrilha, né, para quem tá começando? Exatamente. O Manual de Guerrilha do Quadrinista, ele é um livro colaborativo. A ideia inicial foi minha. Eu sempre quis que alguém pegasse, mano, faz aí, eu tenho outras coisas pra fazer e tal, mas não consegui porque a gente dava ideia e ninguém botava pra frente, então eu falei assim, então eu vou fazer da forma que eu sei que funciona, que é você fazer a coisa do jeito que você acha que tem que fazer, as outras pessoas vão criticar, porque é isso que acontece, né? Sim. E aí com as críticas dela eu falo, tá bom, você tá criticando, me ajuda, né? Aprimora. Então a ideia desse manual é orientar o pessoal que tá começando nas histórias em quadrinhos. Porque a gente tem gente começando o tempo todo. E ainda mais com esse negócio de webtoon, né? Que começou a surgir formas de ganhar dinheiro com webtoon, publicando e tal. E o pessoal fica meio perdido, às vezes, em como faz para começar a publicar, ou como estudar quadrinhos, quais os livros que são referência, né? Obras importantes. Ou mesmo depois, mais tarde na carreira, como é que você vai participar de evento, né? Que é uma coisa que eu faço toda semana. Inclusive, domingo eu estava lá no Campinas Anime Fest. A gente tem que passar esse conteúdo para as pessoas e ele tá muito diluído em canais do YouTube, Instagram, fórum de Discord, tá para todo lado. E alguns nem tem lugar nenhum. Uhum. Então a minha ideia com o Manual de Guerrilha foi juntar o máximo de informações possível sobre a carreira de ser quadrinista e toda a sua evolução, né, as áreas que você pode atuar, como você pode fazer dinheiro, ou se quiser só trabalhar como hobby também, não tem problema nenhum. Tudo isso a gente colocou lá. A primeira edição saiu em 2023. Acho que tinha umas 100 páginas mais ou menos. E a gente fez uma edição revisada com mais coisa. E saiu no ano passado também. Tudo de graça para baixar, tá no meu site lá. digofreitas.com/manual do quadrinista. Download grátis. Que legal. E já passou aí de mais de 4.000 downloads aí. Felizmente tá impactando aí muita gente. Que legal. Feliz. Que é uma proposta sua também de furar a bolha, de tornar acessível para todo mundo, né? A gente precisa que as pessoas conheçam os quadrinhos nacionais. Não só o quadrinho, né? Eu sou um militante da cultura cultura brasileira para os brasileiros, assim, da gente ver filme nacional, a gente consumir quadrinho brasileiro, da gente ter que as pessoas leiam coisas que tem a ver mais com a gente do que um cara de cueca por cima da calça, sabe? Eu acho que o super-herói nacional, ele não é esse cara americano. Ele é o super-herói nacional, ele tem outras características, outras
formas de atuar, assim, a gente... Você vê um cara que nem um Hugo Calderano, por exemplo, que é um grande atleta, pô, ele é um herói, assim, a gente deveria valorizar as histórias bonitas que a gente tem nacionais, né? Então, eu gosto quando eu vejo que o nacional é valorizado lá fora, né? Mas a gente não precisa depender disso. A gente não precisa que um filme brasileiro ganhe um Oscar para ele ser valorizado, né? Não precisa que um ator ganhe Cannes para ele ser valorizado. A gente tem que olhar para nossa cultura e ver. Tem para todo mundo, assim. Tem terror nacional bom, tem aventura nacional, humor nacional, ou drama, romance nacional. Tem para todo mundo. É que a gente, às vezes, não cai no nosso colo, né? Que é muito comum a gente ficar esperando hoje em dia que as coisas caiam no nosso colo, né? Mas o meu trabalho com essa ideia de furar bolha é fazer com que as pessoas entendam que tem para todo mundo. Inclusive, eu faço esse trabalho muito misturado. Então, tem um baralho que é uma história em quadrinhos, um livro de receitas que é uma história em quadrinhos, né? Eu gosto de trazer essas multiplicidades aí. Você se inspira de várias formas, inclusive o baralho foi uma ideia original, né? Exatamente. A gente queria fazer um jogo novo, né? A gente se reuniu ali, eu, o Marçal, o Will e o Wes, a gente queria fazer um jogo. Vamos fazer um jogo de quadrinistas, como é que a gente faz e tal. E aí eu falei, gente, fazer um jogo dá muito trabalho, porque a gente vai ter que testar esse jogo, e como é que a gente vai testar, e a gente não tem experiência com fazer jogo. Por que a gente não pega um baralho? Aí a gente começou a pensar, mas como que a gente vai usar esse baralho para colocar uma história em quadrinhos nele? Aí eu pensei, falei, se eu for chamar uma pessoa para fazer uma página, vai ficar esquisito. Se for uma história só, vai ficar confuso de como ler. E se a gente pegar cada autor e fazer nas 13 cartas do baralho, de cada naipe, né? A pessoa faça uma história, como se fosse uma tirinha. A gente já está acostumado a fazer tirinha, né? Que tem geralmente 3 quadros, né? A gente faz uma tirinha gigante de 13 quadros e aí todos os naipes do baralho. E ficou muito legal, assim. E não existia. Eu pesquisei, perguntei para pessoas falar, dá uma olhada na internet ou fora daí, vê se você que conhece mais que quadrinho do que eu. Existe alguma história em quadrinhos de baralho? Não existe. A gente foi o primeiro do mundo. A gente lançou o primeiro em 2022 e lançamos mais um em 2023, e é um sucesso. Todo evento que a gente leva o baralho... Tem na sua lojinha do site. Exatamente. Quem quiser lá, tá lá na lojinha. Que legal. E uma coisa que eu achei muito bacana também é você usar cenários da cidade, né? Isso. Nas suas tirinhas. É uma maneira também de criar uma identificação, uma coisa legal de você se reconhecer naquilo que você tá lendo. Quando eu fiz o Tinta Fresca, né? Que é a tirinha que eu mais me inspirei em Campinas, assim... eu queria colocar um pouco dessa coisa que eu te falei. O Ícaro, que é o protagonista do Tinta Fresca, ele é um jovem que ele tem poderes, assim, que a gente chama de superpoderes, né? Que ele cria as coisas com o spray dele e tal. E eu queria trazer essa coisa brasilidade, assim, de ele não ter que ter um uniforme de super-herói ou uma máscara ou alguma coisa. E pra colocar ele no chão, assim, pra sentir que ele existe, eu queria colocar ele numa cidade. Mas tem tanto quadrinho em São Paulo, sabe? São Paulo virou a Nova York dos quadrinhos, né? Tudo acontece em São Paulo. Falei, não, vai acontecer em Campinas. Uma cidade, não é exatamente Campinas, né? Eu chamei de Éter a cidade. Mas toda a ideia da cidade é que ela fosse uma cidade que tivesse as coisas de Campinas. Então eu coloquei o Liceu, né? Tem uma cena que tem uma foto de cima da escola onde ele estuda, e é o Liceu, né? Coloquei algumas ruas ali, da Barão de Jaguar ali também. Então tem algumas ceninhas ali que eu peguei umas fotinhas de Campinas pra usar ali. E a galera super identificou. A galera pega. Quem conhece vai dar uma olhada e falar assim, isso é meio estranho. E é legal, né? Porque é meio sutil, assim, É bem né? sutil, é bem sutil. Mas tá ali representado, né? Eu acho que é importante. E quando eu cito, assim, as pessoas ficam procurando, né? Onde que é? Eu já vou, a hora que a gente acabar aqui, eu já vou procurar. Que legal. Eu digo, então, pra quem tem vontade de começar a produzir quadrinho, o que você diria? Eu recomendo começar. Eu acho que é mais importante. As pessoas não sabem, mas publicar quadrinhos pode ser em qualquer lugar, de qualquer forma. Você não precisa imprimir, você não precisa ter um livro igual que eu coloquei aqui. Você pode só fazer no papel, tá publicado. Se quiser tirar uma foto e postar no Instagram, postar no Facebook, postar na rede social de preferência, tá publicado de alguma forma. Assim. Varia o tanto de acesso que as pessoas vão ter. E o primeiro, esse é um dos grandes
as dicas que a gente pode dar, assim, conselhos, é que a pessoa tem que começar, porque no começo a gente vai ter uma experiência muito pequena, então você vai ter erros normais que todo mundo já teve, e com o tempo você vai evoluindo. Então as grandes obras, elas nunca saem na primeira tentativa, né? O Kirby não criou o Hulk de primeira, o Toriyama não criou o Dragon Ball de primeira, sabe? Todos os grandes quadrinistas não foram as primeiras, as grandes obras deles nunca foram as primeiras. Então a gente tem que estar... criar esse caminho, né? Isso, continuar produzindo, acho que é o mais importante. Né? A gente fazer, publicar e dali pra frente o destino vai levando a gente pelos caminhos. Criar músculo, né? É isso. Digo, muito obrigada por receber a gente aqui, compartilhar a sua história. E quem quiser saber mais aí, tem um site, tem um Instagram, né? É só se aprofundar e acompanhar também os movimentos que tem aqui na cidade, tem bastante coisa acontecendo, né? Eu recomendo sempre ficar, principalmente no primeiro semestre, no comecinho do ano, a gente sempre tem o evento lá na biblioteca, anota aí na agenda já para ficar de olho, na Biblioteca Zinc, que fica ali grudadinha na Prefeitura de Campinas. A gente todo ano faz um evento tradicional lá, a gente traz uma dezena de quadrinistas de Campinas e região para participar, e aí vocês vão poder conhecer o quadrinho nacional de perto, assim, né? A gente tem outros eventos, é claro, tem o Campinas Anime Fest, que eu já citei, que eu já participei também, mas esse da biblioteca é gratuito, então a pessoa não precisa pagar nada para estar lá, assim, é só ir e conhecer a gente lá e trocar uma ideia. Trocar ideia. Obrigadão, Digo. Eu que agradeço a oportunidade. No próximo bloco a gente continua no Universo HQ. Fica com a gente volta já já. De volta para o segundo bloco do Conexão Cultural de hoje, ainda no universo das histórias em quadrinhos. Agora a gente vai conversar com o Alexandre Schettini, que começou desenvolvendo produtos, fazendo brinquedos para grandes marcas. Em 2023 abraçou integralmente a função de quadrinista e fundou até uma editora, a Mistifório. E ele vai contar tudo para a gente. Muito obrigada, Alexandre, por receber a gente aqui no Conexão. Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Alexandre Schettini, muito prazer estar aqui no programa. Contando sua história, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi, você sempre desenhou ou começou primeiro com essa questão de desenvolver produtos e e depois foi pro quadrinho, ou sempre teve um quadrinista aí nesse desenvolvedor de produtos? Olha, é interessante porque o desenho ele é uma coisa natural da comunicação humana, mas que de alguma forma a gente vai sempre cerceando o lado criativo, porque a gente precisa ser produtivo a todo custo, né? Então, fazendo um esforço para não abandonar a criatividade de fato, a gente sempre vai pensando, né? Puta, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro, mas que ao mesmo tempo também eu consiga ser criativo, seja legal. E o mais próximo que eu encontrei para unir o desenho e a criatividade foi o design gráfico. E só que teve, no meio do caminho, na hora que eu saí procurar estágio, o meu antigo chefe não sabia a diferença de design de produto e design gráfico. Então eu acabei caindo sem querer no meio do brinquedo. Sem querer? Sem querer. Caramba. Então eu basicamente aprendi uma profissão do zero fazendo estágio e fiquei por anos trabalhando com brinquedos, onde eu desenvolvia desde o conceito do desenho, da arte conceitual, até a aprovação final das peças, trabalhando junto com engenharia. E a gente tinha uma equipe, óbvio, que trabalhava junto comigo. A gente desenvolveu projetos muito, muito legais, do qual tenho muito orgulho. A gente fazia muitas e muitas peças, mas no fim das contas a gente não está comunicando o que a gente quer comunicar, né? É muito legal você fazer um projeto de Barbie, por exemplo, como esse projeto de Barbie que a gente fez aqui, que tem que era da Creative Cloud, que saiu no Burger King. Então são projetos muito legais, teve o Unicórnio, que saiu da mesma coleção. E a gente trabalhou em campanhas muito grandes. Tinha até uns perrengues, né, que você estava falando. Todos têm perrengue, porque assim, infelizmente, todos os perrengues
no brinquedo, eles existem para você proteger, porque você não sabe que criança vai pegar aquilo, por mais que tenha a indicação de ser para maior de 3 anos, a gente sabe que pode ser que crianças mais novas vão colocar aquilo na boca. Então, assim, Tinha que testar tudo. tinha que testar tudo, e são testes muito rigorosos. Então, de vez em quando a gente se depara com a bonequinha com a mão para cima, é para a criança não engasgar, gerar saída de ar. Então, assim, todos esses perrengues. E era um universo que, apesar de ser muito legal, eu queria poder me comunicar com o público, ter essa troca que com produtos com grandes marcas isso não acontece. Eu até brincava, gente, eu fiz mais de 2 milhões de peças de Barbie. E acabou aí, não tem uma troca, né? Não tem uma discussão, não tem... E aí, fundando a editora de quadrinhos A Mistifório, a gente vem justamente com esse intuito de tentar, de alguma forma, promover debate público mesmo, de promover discussões que até então não estavam acontecendo, fazer as alfinetadas que a gente precisa fazer, porque no fim das contas é isso, né? A gente entende que a arte ela não pode morrer como um produto com um fim em si mesmo, a gente tem que debater, a gente tem que discutir a obra, tem que expandir, tem que ir em todos os eventos possíveis, tem que ir ativamente conversar com o público, né? Porque a ideia é que a obra seja mais do que uma obra, seja uma coisa viva. Viva e dinâmica. Inclusive, vocês produzem quadrinhos nacionais com foco nessa temática mesmo, né? Saindo um pouco dessa questão de mangá ou de HQ norte-americano, né? Exatamente, a gente tem, se você pegar os índices ali de vendas no Brasil, é mangá disparado, depois vem quadrinhos americanos e depois você tem quadrinhos até chineses e coreanos e só no final da lista que você tem os quadrinhos nacionais. E o que acontece é que a gente tenta, o nosso intuito com a editora é realmente produzir obras inéditas e é o caminho mais difícil. Porque a gente não está simplesmente fazendo uma contratação de licença para poder publicar algo que já está pronto, né? A gente está acostumado com isso porque tem algumas editoras que trazem os grandes mestres de fora. A gente tem os grandes mestres aqui, mas a gente, para formar novos mestres, a gente tem que produzir muito. Produzir. E a gente só produz se existem condições para produzir, né? Então a gente tem que... valorizar o roteirista, o colorista, o ilustrador. Então é uma cadeia de pessoas que existem para fazer aquele quadrinho acontecer, né? E como a Mistifório, tem muita editora que produz apenas quadrinho nacional? Tem bastante editoras que trabalham exclusivamente com obras brasileiras, mas se você pega a proporção de vendas, inclusive nossas, assim, o quadrinho brasileiro ele vende muito menos que um quadrinho estrangeiro, até pela nossa capacidade de conseguir comunicar, né? De chegar. Quem quer consumir esse quadrinho, né? Porque pouco tem a ver com qualidade do quadrinho, isso tem a ver com a gente não tem realmente alcance, né? Alcance de estar em todos os lugares. Por isso que os eventos são tão importantes, né? E aqui em Campinas a gente sempre falei no primeiro bloco, a gente tem uma gibiteca aqui na Bibliotecazinha, que também sempre promove encontro, tem que lembrar mesmo, porque é um lugar incrível, né? Inclusive um abraço para a Suzy, que está promovendo o evento de quadrinhos na biblioteca por anos, assim, acho que já vai ser a 13ª edição, se eu não me engano. A Suzy é um patrimônio da nossa cidade, né? Tem que ser valorizado. E também eu queria assim, que você falasse que quadrinho é uma linguagem, dá para falar de tudo, né? Vocês fizeram até um sobre doulagem, que são as doulas, né? Que acompanham o processo da gravidez até o parto de uma criança. Como é que é isso? Então, o quadrinho até a gente brinca, né? Que muitas pessoas chamam o quadrinho de arte sequencial, mas ela não é exatamente sequencial porque você pode dar uma espiadinha no final, você pode folhear rapidamente, ver um quadrinho num tempo, depois acelerar um pouco. Assim, ele é uma obra que tem as suas particularidades, até por isso que às vezes quando a gente vê movimentações de tentar encaixar na literatura, a gente fala, não é literatura, é quadrinho, é uma outra mídia e a gente quer usar dessas especificidades dessa linguagem para falar
trazer assuntos pertinentes para o debate público, né? Então, a gente está muito acostumado aí em eventos de super-herói, de eventos que tem Turma da Mônica, um monte de quadrinho assim que a gente ficou associado ao quadrinho, mas a gente chega lá e fala assim, não, a gente tem um quadrinho aqui que vai discutir violência obstétrica, a gente tem um quadrinho aqui que vai discutir trabalho sexual e como que as profissionais estão relegadas sem direito nenhum. Científico também. Também projeto científico. Um dos maiores quadrinhos que a gente lançou ano passado foi o Mila Emílio, que a gente lançou junto com o Blablalogia, que é um canal de divulgação científica, para falar da importância do processo científico para o público infanto-juvenil. Né? A gente passou por um período que até hoje tem negacionismo, que a gente tá aqui porque foi vacinado, né? Então a gente tem que ensinar esse processo desde o início, qual a importância do processo científico, né? Como que funciona a validação daquela informação e a validação dos pares e tudo mais. A gente conta isso através de um quadrinho divertido, bem na linguagem de Hora de Aventura. Então a nossa ideia é justamente pegar, disputar essa linguagem e subverter essa ideia de que quadrinho é só Turma da Mônica, é só super-herói. E não tem problema você ser um quadrinho que é puramente para você se divertir. Sim. Não tem problema nenhum. Mas a gente também precisa politizar essa linguagem. Não é à toa que é chamado de universo HQ. E o universo não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, o universo é tudo. É, tudo. E hoje o que vocês têm de sucesso na Mistifória? Olha, um dos quadrinhos que a gente mais tem repercussão é o Mad Max, que a gente está lançando a segunda edição agora, que é o Mad Max Fordlândia, que apesar de ser uma brincadeira, que a gente pega os filósofos Marx e Engels, que eles são trazidos de volta para derrotar o temível Elon Musk, a gente pega sempre elementos da realidade brasileira para, não necessariamente de forma super profunda, mas para trazer elementos à tona de um jeito divertido para que isso seja de alguma forma debatido. Então, não é à toa que o vilão foi escolhido como este vilão, porque tem toda uma história dentro do quadrinho que coloca ele dentro, colocando satélites em cima da Amazônia. Então, assim, tudo tem a ver com o Brasil. Fordlândia não é escolhido à toa também, porque Fordlândia é uma cidade real que o Ford, na década de 40, tentou construir uma cidade operária no meio da Amazônia também, então tem tudo a ver com a história, onde tudo giraria em torno das indústrias Ford. Então, assim, você ia numa padaria, era uma padaria da Ford, tudo. Então era basicamente um campo de concentração no meio da Amazônia, e assim, não é à toa que o Elon Musk, né, que é inspirado no bilionário, ele se inspira no Ford, que se inspirava no Sr. Bigodinho, né? Então o Mad Max é um dos destaques aí de vocês, que tem um conteúdo mais histórico-político e tal. Sempre um trocadilho é bem-vindo, né? Adoro trocadilhos. Eu percebi, eu também. E o que mais que tem de destaque hoje na Mistifória? A gente teve o Mila Emílio, que também está próximo de anunciar a sequência, que foi um dos maiores destaques do ano passado no meio dos quadrinhos brasileiros, que, né, a gente fez em parceria com o Emílio e com a Camila do Blablalogia. A gente teve também o Nortragamos, que é um quadrinho de um rapper do Rio de Janeiro, que é um quadrinho documental escrito pelo André Sayadin. E o André, ele é jornalista e coletou a entrevista com o autor, que tem essa pegada da banda Gorila, sabe? Que tem um autor por trás, é um pseudônimo, mas o personagem responde ali por si próprio na entrevista. Então, assim, é muito interessante, porque é um alienígena azul que escolheu o Rio de Janeiro para fazer rap, e no fim das contas a gente discute no meio do caminho toda a questão social, inclusive agora que a gente vê o rap sendo perseguido pelas instituições, né? É premiado de um lado aqui na Unicamp, é perseguido em outros Exatamente. E assim vai, né? Exatamente. A gente tem também a Misto Frio. A Misto Frio é uma revista também que a gente lança para fazer experimentos com a linguagem, mas também sempre trazer um núcleo com alguma personalidade que vai contribuir, né? Então, a primeira edição a gente trouxe a historiadora Tupá Guerra, que fala sobre manuscritos do Mar Morto.
sobre pânico satânico, né? E na segunda edição a gente trouxe a Svetlana, que é uma trabalhadora sexual, que fala também na internet sobre as disputas de classe e sobre as demandas da classe das trabalhadoras sexuais. E nesse quadrinho também a gente fala sobre violência obstétrica, trouxemos a Ana Clara para falar sobre o papel da doula. Então a gente tem essas revistas, e agora a gente vai lançar o Jezebel. E o Jezebel é um quadrinho muito interessante. É o quadrinho do Fred Ouro Preto. O Fred Ouro Preto, ele vem do cinema, então ele é um diretor e já trabalhou em diversos clipes de musicais, muito do rap, também trabalhou com a NX0. Ficou muito conhecido pela indicação ao Emmy quando ele trabalhou e fez o Amarelo com o Emicida. E agora ele vai lançar o primeiro quadrinho dele com a gente, que tem os desenhos do Jack Azulita. E é um quadrinho muito, mas muito interessante mesmo, assim, porque no meio dessa disputa e nessa discussão que a gente está no momento atual sobre o fim da escala 6x1, sobre a precarização do trabalho, esse quadrinho vem muito para colocar os demônios para fora, digamos assim, né? Então é um quadrinho que fala bastante sobre as contradições de uma personagem que é a Jéssica, que ela é ilustradora e está sofrendo com a precarização do trabalho, com a pressão externa, com não é nem escala 6x1, né? É escala 7x0, porque você não tem nenhum tipo de folga, é sempre não tem descanso. Com os meios digitais está sempre disponível para responder. Exatamente, e os meios digitais a gente é refém das grandes empresas de tecnologia. E esse quadrinho discute isso. Ela começa a voltar para um trabalho pessoal dela, que é um quadrinho também, então faz essa metalinguagem. E essa história do quadrinho, que tem uma personagem que é Jezebel, que é uma demônia, a Tupá me corrigiria falando que demônio não tem gênero, então é demônio, mas tudo bem, fica a licença poética. E justamente essa personagem a gente não sabe se ela está ganhando vida, mas acontece que o que ela está desenhando no quadrinho começa a se confundir com a realidade, e ela começa a lidar com a realidade. Você vai, o que será que está acontecendo aqui, que esse demônio está influenciando tudo. E está pegando. Então é um quadrinho muito interessante e que a gente está ansioso demais para fazer o lançamento dele, que vai acontecer na Perifacon, lá em São Paulo. E quem quiser adquirir, vai poder adquirir pela Mistifório. Pela Mistifório, é só acessar mistifório.com. Que já vai ter acesso na pré-venda. E o Fred, gentilmente, né, mandou um vídeo pra gente falando um pouquinho desse trabalho. O Fred, que é super consolidado, indicado ao Emmy. Por que ele escolheu os quadrinhos dessa vez? Vamos saber um pouquinho e a gente já volta. Salve, pessoal, tudo bem? Fred Ouro Preto aqui. Estou para falar sobre o quadrinho Jezebel, que a gente está lançando pela editora Mistifório. Na verdade, eu sempre curti HQ. Eu leio desde muito novo, desde uns, não sei dizer, talvez uns 8, 9 anos. Sempre colecionava, aqui no fundo tem um pouco da coleção, mas eu nunca tive talento para desenhar, então nunca foi uma coisa que eu achei que fosse um caminho para mim, né? E com o tempo eu fui trabalhando com cinema, onde muitas vezes a gente se vê em processos que são parecidos, né? Por exemplo, desenhar storyboard ou a forma como a gente estrutura a narrativa de um filme. Então eu sempre tive essa paixão, mas quando a gente chegou no resultado do roteiro de Jezebel, quando a gente estava mais ou menos na versão 8, onde daí para frente a gente ia começar a se dedicar a tentar captar recursos para o filme, eu pensei em pegar essa versão e adaptar para um quadrinho, porque seria uma forma de viabilizar mais rápido e fazer a história chegar nas pessoas, né? De uma forma que, se algum dia realmente tiver o filme, talvez já exista um fanbase ali, né? Umas pessoas que já conhecem e que, enfim, podem se interessar. A história é muito baseada em amigas próximas, 2 amigas, na verdade, e também muitos... Vou voltar. Sim, a história e principalmente a temática do quadrinho é muito baseada em 2 amigas minhas, onde eu pego elementos de uma, pego elementos de outra, e lógico, trago muita da minha própria experiência, né?
No caso, tanto eu quanto as duas colegas somos da mesma área, então a gente trabalha ali com cinema, publicidade, então a gente lida ali com pressões, prazos e até mesmo desrespeitos parecidos, assim. Porém, a adaptação que a gente fez no quadrinho foi de transformar essa personagem para o mundo da moda, ao invés da publicidade e cinema, que, assim, não é exatamente a minha área, mas pelos conhecidos que a gente tem, muito do estresse, dos problemas ali relacionados à saúde mental, acabam sendo parecidos. Então, sim, é muito baseado em pessoas reais, assim, que estão aí trabalhando e tentando, trazer suas ideias, fazer suas coisas que acreditam, mas que muitas vezes são engolidas ali pelo sistema. Acaba sendo, por um lado sim, porque acaba sendo a terapia dela, né? Ela faz para ser uma forma que ela reflete sobre a vida dela, sobre os problemas e, de certa forma, ela está projetando ali atitudes e pensamentos que ela gostaria de ter. Então, por esse lado, sim, ele traz um alívio e uma experiência positiva na vida dela, porém, também é o quadrinho que faz tudo desandar e piorar na vida dela. Então, ele é essa ferramenta que promove essa reflexão, porém, provavelmente ali baseado nos desejos e nas coisas que ela queria que se manifestasse, ela passa do limite. Então é mais ou menos isso. A saúde mental da Jéssica está totalmente fragilizada, e ela espelha isso também no comportamento dela, autodestrutivo, de beber muito, de usar remédio, de não praticar atividade física, né? Então ela está nesse lugar e sim, a Jezebel é uma forma dela canalizar muito da energia que ela tem, energia criativa e também os sentimentos dela. Então, com certeza, é uma forma que ela exorciza os fantasmas dela. Eu desejei que o quadrinho viesse antes do longa. Eu acho que a gente vê muitas vezes, muito nos Estados Unidos, mas também tem casos no Brasil, né, de adaptações de quadrinho. E sempre quando isso acontece, parece que, não sei, traz uma sensação de que a obra ela é maior de certa forma, assim, sabe? Quando é uma adaptação de um livro, de um quadrinho, e vem ali, não, baseado em tal história, baseado em tal graphic novel, né? Eu acho que isso traz um peso para a narrativa, para o projeto. Então, foi sempre um desejo de que o quadrinho puxasse o filme. O primeiro filme, que foi Amarelo, É Tudo Pra Ontem, do Emicida, foi um filme de muito sucesso, né? Um filme que até hoje as pessoas comentam e ele tem um propósito social grande. A gente teve uma indicação ao Emmy que foi muito interessante. Mas eu não penso no sentido de que Jezebel precisa seguir um caminho parecido, assim, porque eu acho que são projetos muito diferentes, assim. Não sei, eu não consigo projetar muita expectativa, assim, não, se tem que alcançar tal coisa, tem que alcançar tal prêmio, assim. Eu acho que, cara, o mais importante é a história chegar nas pessoas e que isso viralize e que seja uma coisa maneira, assim, sabe? Mais do que realmente prêmios em si. A gente sempre quer, né, que seja valorizado, mas eu procuro não colocar tanta expectativa nisso, assim, sabe? Eu acho que o quadrinho, ele já parte de um lugar que é diferente, que a gente começou a, por exemplo, colocar pequenas tirinhas, pequenos trechos no Instagram, né, em redes sociais. E, cara, é muito massa, porque por si só já é um formato bem diferente do que das outras coisas que eu fiz, né? Por exemplo, uma primeira tirinha já tem mais likes do que o trailer do meu último filme, tá ligado? Aí você fica, caramba, olha só que doideira. Então, ele tem um poder de viralizar muito diferente, assim, né? E eu acho que criar um personagem nesse contexto também leva a gente para outras possibilidades, tipo, por exemplo, trazer itens colecionáveis, adesivo, camiseta, adaptação para quadrinho, para animação, né? Então, eu acho que a gente parte ali de todo um universo e possibilidades de mercado que são muito diferentes do que os que eu fiz como diretor no universo do entretenimento e da música, né? Que no caso era mais também uma ferramenta ali na engrenagem, assim, sabe? Não eram as minhas histórias, e nesse caso é a minha história. Então,
ter ela expandindo desse jeito e tendo essas outras possibilidades, né, de peças pop mesmo, assim, de cultura pop, né, pôster, coisas assim mais arte de nerd mesmo, de geek, assim, sabe? Eu acho que é um espaço muito interessante que inicialmente eu não tinha pensado tanto, mas depois me agradou muito essa possibilidade. Foi uma coisa que a Mistifório, a editora, trouxe muito, esse pensamento, sabe? Essa coisa de expandir ali para essas outras entregas, assim, sabe? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O link para a venda está no site da Mistifório, Jezebel. Espero que todos leiam e depois a gente volta para trocar mais ideia. Abraço. Valeu demais, Fred Ouro Preto, e sucesso aí. Quem quiser, já tá com gostinho aí para saber da Jezebel, acompanha também as redes sociais, o Instagram da Mistifório, né? E tem mais coisa ainda sendo produzida, que é o Giz, né? Exatamente. A gente, ainda mais que a gente está falando da produção, no fim das contas é uma produção independente, a gente vai tentando sempre emendar um lançamento ao outro para sempre ficar em evidência e esquentando. Então o público de um quadrinho pode seguir para o próximo. E finalizando, quando a gente fizer o lançamento do Mad Max Fordlândia, a gente vai ter o Jezebel e vai ter em seguida o Giz. O Giz é um quadrinho muito interessante, que ele é escrito pela Pedagolítica, que é como ela se identifica nas redes sociais, e desenhado pelo Maurício Ada. E o Giz, ele conta a história de uma pequena garotinha palestina que se chama Hannah, que ela está vivendo um processo de sempre se deslocar com a família dela, fugindo de um estado que quer acabar com o povo da qual ela pertence. E ela é uma garotinha, ela não entende o que está acontecendo, e que a gente sabe muito bem que garotinhas como ela são as principais vítimas desse processo, que é um processo realmente de um extermínio de um povo. E a gente vai contar essa história através de um quadrinho sobre a perspectiva dessa garotinha. Então o quadrinho ele chama Giz, justamente porque ela, de forma lúdica, lida com todo esse processo através dos desenhos. Então o quadrinho ele também tem essa metalinguagem que ele mistura o preto das linhas do próprio desenho do Maurício com o giz da menina. Então as cenas que poderiam ser muito difíceis de uma criança ou de alguém ver desenhado ali, ela está representada pelo desenho de uma criança, na cor rosa. Então um quadrinho preto e rosa que vai contar todo esse processo. A gente tem inclusive a honra de ter a participação como consultor, né, porque é um quadrinho produzido por brasileiros, falando de uma realidade palestina, então assim, até para a gente não cair em nenhum tipo de orientalismo, né, a gente tem a honra de ter o Walid Rabah, que é presidente da FEPAL Brasil, como consultor desse quadrinho. É um quadrinho muito importante, talvez um dos mais potentes pelo significado dele, que a gente vai lançar por um bom tempo, né, porque é difícil. Vai ser um quadrinho que é muito difícil comunicar, que a gente sabe que tem as restrições, se você publicar isso na internet, as big techs que estão aliadas a esse processo de extermínio, elas vão cortar o alcance. Então a gente realmente está num momento que tem que disputar, e nossa forma de fazer isso é através da arte. Sim, e nada como o boca a boca nessas horas para indicar, para comunicar, para levar para os eventos, trocar ideia sobre tudo que leu, né? Uhum, exatamente. Então dá para falar de tudo nos quadrinhos, né? É uma forma de sensibilização, né? Exatamente. E você tem assim um feedback do pessoal? Você consegue essa troca que você buscava lá atrás, quando deixou de fazer os brinquedos e foi para a editora? Hoje você consegue ter esse feedback, essa troca viva? Bastante, e essa é a principal parte. Que acontece que até tanto pelos comentários positivos quanto pelos comentários negativos, mas ainda assim isso é muito interessante, porque é óbvio, numa sociedade que a gente vive, onde os homens nem conversam sobre o nascimento dos próprios filhos, quando a gente fala do processo da doulagem e violência obstétrica, é óbvio que a gente vai gerar uma repercussão que, por um lado, acaba sendo uma posição reacionária, né, de achar que a gente está buscando cortar privilégios, mas na verdade a gente está
tentando primeiro fazer com que as pessoas discutam sobre o próprio nascimento, né? Afinal, eu nasci, você nasceu, todo mundo nasceu. E quando a gente vai conversar, as pessoas às vezes nem sabem os processos que acontecem no corpo da mulher, não sabem o que é esperado no desenvolvimento do próprio filho. Então a gente tem que discutir, tem que naturalizar essa discussão. Dá o direito de todo mundo falar a respeito. Exatamente. E acontece que, assim, então a gente recebe muitos comentários positivos. A gente fez o lançamento desse quadrinho, inclusive, com participação de várias doulas que aconteceu na Livraria Pontes, aqui em Campinas. Então, assim, tem muito apoio, mas também tem, né, como todo objeto artístico vai ter incomodativo. Vai ter... Isso é maravilhoso, né? Como Exatamente. você mesmo disse. E acontece também de surgir uma ideia a partir das demandas que chegam para você? Questões sociais ou algum questionamento, alguma troca de ideia. E aí você fala, pô, acho que a gente podia falar sobre isso. Acontece? Sim, acontece bastante e vai acontecendo de forma orgânica. Inclusive, aproveitando que a gente está falando desse tema, a minha esposa é doula. Então, ai, que legal. Eu mesmo fui confrontado, eu fui o primeiro a ser confrontado com este tema. Então eu falei, se eu fui confrontado, eu preciso também confrontar outras pessoas. Quem sabe essas pessoas também não aprendem. Então, por isso que a primeira reação talvez seja realmente de você ficar meio bravo, mas o nosso intuito é que você pode ficar bravo, mas depois você aprende também. No seu caso, foi uma inspiração necessária. Foi uma inspiração necessária. E você também é pai recentemente, porque a gente não estava no nosso nascimento, né? Mas quando você tem esse processo de ser pai ou de ser mãe, isso fica muito mais aguçado, né? Porque é tempo real, né? Exatamente. E aí você vê, inclusive, o processo de desenvolvimento do desenho, né? Observando meu filho, você vê que tem as idades esperadas, por tipo de traço esperado. Então, assim, a partir de uma certa idade, ele vai deixar de fazer risquinhos, vai fazer círculozinhos, e as coisas vão se complexificando de acordo com o desenvolvimento da linguagem e tudo mais. E acontece que em algum momento a gente para, né? Não deveria, né? Nosso incentivo é não parem. Fica a dica, né? Exatamente. E o nosso intuito, no fim das contas, juntando todos os assuntos, né? É que a gente luta por uma sociedade que você tem o seu trabalho durante meio período e outro meio período você consiga exercer um esporte, uma arte, alguma coisa que te deixe feliz, porque no fim das contas é isso que nos torna humano, né? Sim. É a e comunicação. Seres relacionais, porque a gente não tem nem tempo, às vezes, de se relacionar só pela rede social, que é muito diferente, né? Exatamente. Se eu estivesse trabalhando hoje ainda com brinquedos, eu não veria meu filho mesmo morando na mesma casa que ele. Que eu saía 5 da manhã, ele não tinha acordado ainda e voltava às vezes 9, 10 da noite e ele já tinha ido dormir. Então, parece até episódio de Black Mirror, né? Mas é a vida real. Então fica essa dica, que assim seja, então, né? Que esse mundo seja alcançável também através dos quadrinhos, mas na vida real, né, Alexandre? Exatamente. Queria que você deixasse, então, as redes sociais, o site, para a gente acompanhar tudo isso. Vocês podem acessar mistiforio.com. Lá vocês encontram tudo sobre a editora, tem os links para todas as pré-vendas, os lançamentos. No Instagram, que é a nossa principal rede social, é mistiforio.editora. E também fica um agradecimento especial para as meninas aqui da Colmeia Colaborativa, Sim. que cederam um espaço, que é um espaço simbólico para a gente, porque a gente já fez algumas oficinas de quadrinho aqui, fizemos já lançamento aqui e elas sempre foram muito receptivas, né? A gente está vendo aqui pela decoração que é um espaço bem propício, né, para os quadrinhos. Mas é muito lindo, vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer, elas estão sempre promovendo eventos e tudo mais. É isso aí, esse é o espírito do quadrinho também, né? Exatamente. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez por receber o convite aqui da TV Câmara, do Conexão Cultural. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E para você que gostou desse programa, quiser rever ou compartilhar, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas e buscar por Conexão Cultural ali na aba de pesquisa. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta daqui a 15 dias.